Na minha infância e adolescência, juventude, eu sempre gostei, tive uma preferência, né? Eu mesmo falava que isso não devia ser assim, mas tive uma preferência pelo livro de Isaías, né? Na minha adolescência e juventude, é o livro que eu mais estudei, eu decorava capítulos inteiros de Isaías. E a primeira vez que eu preguei, com 15 anos de idade, eu preguei em Isaías capítulo 1. Eu estava tão ambientado já aos 15 anos com o livro de Isaías. E em todo o livro de Isaías há um capítulo que eu achava mais ainda preferido, né? Depois que eu me tornei adulto, eu me aprofundei mais em toda a palavra de Deus, mas continuei tendo um coração que se deleita de maneira especial aqui em Isaías. Em Isaías 64 é esse capítulo. Entre todos os capítulos, o livro é enorme, grande, né? Perto de outros. E hoje eu estava lembrando isso, hoje à tarde, né? Como esse foi o primeiro capítulo de Isaías que eu decorei. E eu queria meditar hoje com os irmãos em Isaías 64, do versículo 1 ao 4, diz assim: Ah, se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende acende os gravetos e faz ferver a água. Desce, para que teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Pois quando fizeste coisas tremendas, coisas que nós não esperávamos, tu desceste e os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Que oração, queridos, não é? Na quarta-feira nós estávamos meditando numa oração do apóstolo Paulo pela igreja dos Efésios, para que eles conhecessem a profundidade do amor de Deus em Cristo, e vimos como isso é o verdadeiro avivamento que Deus tem para a sua igreja, como diz Romanos 5,5, o derramar do amor de Deus pelo Espírito que nos foi dado em nossos corações. Aqui Isaías está orando exatamente por isso, não é? Ele era um pregador fiel, Isaías, numa geração em que cultos eram feitos, em que a igreja daqueles dias, não é, Israel, estava num período de riquezas, o templo era riquíssimo, os cultos eram deslumbrantes, as multidões se reuniam, mas espiritualmente, aquela nação, a igreja daqueles dias, estava na bancarrota, não é? Isaías via tudo desmoronando diante dele, como Jeremias. Os profetas não se empolgaram com as multidões, com aquele templo magnífico, não é? Coberto de ouro, a multidão das pessoas trazendo ofertas, animais. Isaías foi um pregador fiel na sua geração, e diante de tudo aquilo que estava acontecendo, poucas pessoas deram ouvido aos profetas. Para dizer a verdade, aquela nação nunca deu ouvido aos profetas. Jeremias pregou 40 anos e ninguém se converteu, ninguém mudou, todo mundo continuou na sua religiosidade, naquele lugar, naqueles cultos, naqueles sacrifícios, nas luas novas, nas festas. Isaías vê então o país desmoronando, e as pessoas tentavam evitar o desastre, fazendo alianças com o mundo. Então Israel fazia aliança com o Egito, fazia aliança com a Síria. Israel achava que quanto mais próximo do mundo ele tivesse, mais seguro ele estava. E os profetas começaram a denunciar essa aliança espúria.
Então Israel tentou manter sua riqueza, sua influência, seu poder, através dessas alianças que evitavam o desastre. Mas Isaías, de uma maneira firme, declarou que todos os esquemas de Israel iam falhar, porque espiritualmente aquela geração estava morta. Tinha nome de quem vivia como a igreja do Apocalipse, não é? Mas estava morta. Se achava rico, mas não eram nada. E a menos que eles voltassem de fato para Deus, eles conheceriam o desprazer de Deus e o desprezo de Deus, como Deus estava sendo desprezado por eles, apesar da grandiosidade dos seus cultos. Então o profeta olhou para aquele país, olhou para a igreja, e em seguida o profeta olhou para o passado. Olhe para o passado, querido. Hoje nós cantamos um hino de Lutero. Olhe para o passado. Olhe para quando a igreja estava completamente escravizada pela superstição, comprando amuletos, acreditando que o homem podia ser salvo pelas suas obras, acreditando em mandingas. A igreja na maior escuridão, há 500 e poucos anos atrás, quando Lutero começou a pregar o evangelho de novo. Olhe para a igreja hoje. A igreja hoje é um amontoado de pessoas supersticiosas. As pessoas bebem água que ficou em cima do rádio, da televisão, compram amuletos, fazem correntes, procuram homens de Deus, ungidos, para receber uma oração. Nós não estamos buscando Deus na nossa geração. Nós nos aliamos com o mundo para sermos relevantes, para o mundo olhar para nós e falar: estou gostando do que estou vendo. No início desse culto nós vimos como Moisés, em Hebreus 11, 24 e 25 diz: pela fé Moisés escolheu ser maltratado com o povo de Deus, em vez de continuar como príncipe. É isso que Isaías fez. Ele olhou para a geração dele, olhou os cultos, o templo maravilhoso que Salomão, na sua riqueza enorme, construiu, uma das maravilhas do mundo. De longe o reflexo do sol naquele templo cheio de ouro era visto. Que riqueza, que culto, que grandiosidade, que multidão. E homens como Jeremias pregando lá na porta para as multidões, eram como um louco. Está tudo bem. A denúncia era que os pregadores de Israel diziam paz, paz, quando não havia paz. Então, Isaías era um homem sensível a Deus. Quem não é sensível a Deus, ele só olha para essas coisas: multidão, templos, e diz: está tudo bem. Mas não era assim com Isaías, com Jeremias. Eles sabiam: essa nação abandonou Deus, Deus não está nos seus cultos. Martim Lutero, a mesma coisa. A igreja nunca foi tão rica e poderosa como na época da Reforma. Ela dominava o mundo conhecido. Ela colocava reis e depunha reis. Ela matava, criava leis. Ela era rica, tinha o poder político, tinha força. Reis temiam ser excomungados pela igreja. Lutero olhou para aquilo tudo e disse: isso não é o evangelho. Não passa de um monte de gente adorando ídolos. Mas nós não temos olhado para trás. Essa oração linda que nós vimos é a oração de um homem que olhou para trás e disse: ah, Deus, se tu rompesse os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti. Como quando o fogo acende os gravetos e faz ferver a água, desce para fazer teu nome notório entre as nações.
Isaías está dizendo: o teu nome não é mais notório entre as nações, o teu nome não é buscado, as pessoas buscam outras coisas, elas não têm mais a ti como o tesouro precioso, as pessoas buscam a si mesmas, buscam as suas realizações, elas buscam a ti como as pessoas buscam as cartomantes, não é? Os feiticeiros, para mandingas para o casamento, mandingas para a felicidade, mandingas para a vida. Ele olhou para trás e ele viu um passado que não correspondia ao presente. Ele disse: ah, Deus, se tu descesses como tu fizeste no passado, como quando o fogo acende os gravetos e faz ferver a água, desce, Deus. Essa é a oração de um homem cheio de paixão pela glória de Deus. Nós não ouvimos muitas orações assim hoje. Ele olhou para os tempos antigos, não é? Então ele diz: quando fizeste coisas tremendas, coisas que não esperávamos, descestes e os montes tremeram diante de ti. Deus manifestou a sua glória, ele está dizendo, no Monte Sinai, através de Josué, através de Gideão, através de Davi, quando não só Israel conseguiu grandeza, mas ele tinha ali um homem segundo o coração de Deus, um homem voltado e com desejo da glória de Deus. Qual a oração de Isaías? Deus, faz isso de novo. Oh Deus, se tu desceste de novo, se tu nos visitasse como visitou eles naqueles dias, o teu nome foi feito glorioso, teu nome foi honrado, faz de novo isso. Essa é a oração dele: faça novamente, faça novamente, como tu fizeste no passado, restaura-nos, aviva-nos. Esse era um homem com o coração avivado, mas ele tinha uma sede de que o nome de Deus fosse glorificado na geração dele, por aqueles que eram o povo de Deus. Então Isaías passa a dizer 3 razões pelas quais Israel está como está, na bancarrota espiritual, apesar da aparência de grandeza que o cercava, e próximo do juízo de Deus. E as razões que Isaías dá são válidas para nós hoje. A primeira razão que ele dá são os nossos pecados, e é isso que ele denuncia na sua geração. No capítulo 1 de Isaías ele diz: quando vocês fazem cultos, quando vocês levantam as mãos, Deus esconde o rosto, Ele odeia o culto de vocês. Ele diz: até quando eu vou sofrer os vossos cultos? O pecado de vocês faz separação entre vocês e Deus. Então ele está dizendo, ele diz: é isso, o pecado tem separado esta geração e esta nação de Deus em seu mundanismo. Raramente as reuniões e os cultos hoje em dia são feitos por pessoas que vêm com seus corações ansiosos para serem purificados de seus pecados, para que Deus brilhe através deles. As pessoas buscam uma boa música, buscam cura, buscam dinheiro, buscam um bom ambiente. Jovens escolhem a igreja se tem uma patota legal, se a juventude é animada. Pessoas escolhem igreja se é perto de casa, se é mais cômodo, sabe? Eu tenho que cumprir minhas obrigações espirituais. Como eu posso fazer isso de maneira mais cômoda? Tem uma igreja aqui perto. O que ela ensina? Não ensina coisas boas, mas é perto. Essa é a qualidade que ela tem. Eu não tenho que andar muito, eu posso beber veneno ali pertinho mesmo, então eu vou e bebo. Eu poderia andar mais e mais para beber um pouco d'água fresca, no meio do deserto, escaldante, mas eu prefiro andar um pouquinho só e beber veneno. É muito melhor, muito mais cômodo. Nós não temos, a igreja de hoje não se reúne em torno de Deus, em torno da glória de Deus, em torno da santidade de Deus.
Davi disse assim, no Salmo 51, 4: contra ti, somente contra ti pequei. Nós costumamos pensar diferente, né? Nós podemos pensar que Davi pecou contra Urias, contra Betsabá, a nação. Hoje as pessoas ensinam que a gente peca contra a gente mesmo. Quando você peca, você está fazendo mal a você mesmo, né? Ou seja, por amor a você mesmo. Mas Davi tinha um conceito adequado de pecado. Ele sabia que o pecado era algo contra Deus, contra Deus. Não adiantava Davi pegar a harpa e ficar cantando salmos para Deus. Davi sabia disso, era inútil. Cultuar e cultuar e cultuar. Davi é dito como o mavioso salmista de Israel. Mas era inútil Davi pegar sua harpa agora, compor alguns salmos maravilhosos, ficar cantando. Não, ele fez o que devia fazer. Contra ti pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. As pessoas não falam muito assim hoje. A maioria das pessoas que vão a um culto não se sentem mais o suficiente, nem sentem que tem que dizer a Deus isso, com seus corações quebrantados: pequei contra ti, fiz o que era mal aos teus olhos, não sou digno de cantar a ti, não sou digno, tua luz não tem refletido em mim, os meus amigos não têm visto a tua glória, os meus companheiros de trabalho não têm tido um testemunho da tua glória onde eu fico, onde eu vivo. Eles sabem pouco a respeito de ti. Então, como Isaías diz que, em primeiro lugar, nós temos que enfrentar os nossos próprios pecados. Tiago diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Vocês já imaginaram isso? Ele não está falando só do que a gente faz, mas ele diz: se nós conhecemos a verdade e não vivemos, só isso já é um pecado. Fora fazer coisas contra a verdade, mas contra o que eu ouvi. Só de eu não fazer nada a respeito do que eu ouvi na semana passada, eu já pequei contra Deus. Mas quem por esses motivos chega diante de Deus e diz: eu pequei contra ti, isso deveria ser suficiente para nós dobrarmos nossos joelhos, como Isaías. Senhor, se tu fendesse os céus e descesses, como quando o fogo inflama os gravetos e faz ferver a água, desce para fazer o quê? Notório o seu nome entre as nações. Teu nome tem sido blasfemado das nações por causa da tua igreja. O mundo acredita que a tua igreja, Deus, se reúne em torno do dinheiro e do interesse próprio. O mundo não vê a glória da tua pessoa brilhando naquilo que nós chamamos de igreja. A Bíblia diz que há pecados de omissão, de comissão, de disposição, e há pecados de coisas duvidosas. Não apenas erros, tropeços, não apenas nossa imperfeição, mas nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. É o que Isaías e Jeremias dizem. Nós temos uma natureza pecaminosa, mas não só isso, a Bíblia diz, não uma natureza, como nós vimos no domingo passado, nós temos uma capa, andrajos do pecado ainda em nós, apesar da nossa nova natureza. Mas se nós não temos uma velha natureza, nós temos que admitir que temos atos pecaminosos. Isaías está dizendo: Deus não avive e glorifica o seu nome através de Israel, porque vocês não se arrependem. E por que eles não se arrependiam? Porque eles não enxergavam a malignidade do pecado. É muito difícil uma nação igual a Israel, que continuava todos os sábados e todos os momentos de culto, cultuando a Deus, participando de cultos, se achar tão pecador quanto os profetas queriam. Muitas pessoas oram a Deus: Senhor, eu sei que isso está errado. Quando as pessoas começam a orar assim, era melhor não falar nada diante de Deus, não é? Porque quando a gente fala assim: eu sei que isso que eu estou fazendo não está certo, quer dizer que eu vou continuar fazendo, não é? As pessoas oram assim. As pessoas começam com o pastor assim: pastor, eu sei que o que eu fiz hoje não foi certo, mas ela fez, e ela ainda vai contar uma boa história a respeito disso. Nós não conseguimos enxergar a malignidade do pecado.
dos nossos pecados, eu diria, mais sutis, dos pecados que nós achamos mais aceitáveis. Poucas coisas assustam mais o ser humano do que ele é um médico, e o médico dizer para ele: você está com câncer. O exame diz que você está com câncer. Quando você tem um tumor, qual é a primeira preocupação que vem ao seu coração? Esses dias eu estava vendo um pastor dizer, um pastor americano, que foi ao dentista, fazia só dar uma geral de tempo em tempo, como todo mundo faz, e o dentista lá olhando, falou assim: ih, rapaz, tu tem um tumor debaixo da língua, tem um tumor aqui. E ele disse que não sentia nada. E o dentista falou para ele: você deve amanhã procurar para saber o que é isso, que tumor é esse. Porque a primeira coisa que, quando alguém diz você tem um tumor, a primeira coisa que nós pensamos é: será que é maligno? Será que isso é maligno? É a primeira coisa que as pessoas pensam. Será que isso vai me matar, me destruir? Se falar não é maligno, a pessoa, graças a Deus, vou tirar isso. Mas há um alívio. A palavra de Deus diz que Deus é paciente, mas a paciência de Deus só tem um propósito: levar os homens ao arrependimento. Dá tempo para nós. Deus enviou Isaías, Jeremias, até que ele destruiu Israel, porque eles acharam que aquele tempo era Deus dizendo: eu aceito o que vocês estão fazendo, eu suporto. Então, câncer é uma palavra que evoca em nós um sentido de desesperança. Eu vi outro pastor dizer que ele nem pensava em câncer, como nenhum de nós gosta muito de pensar ou pensa, até que alguém da sua família foi ao médico fazer um exame de rotina e descobriu que estava com câncer. E ele disse que a primeira coisa que ele pensou é: isso não pode estar acontecendo comigo. Mas estava. 1 ano e 6 meses depois, sua esposa faleceu. O outro termo para câncer é um tumor maligno, não é? Descreve um tumor que tem um crescimento potencialmente ilimitado. Ele se expande localmente nos tecidos adjacentes, invade os órgãos e vai crescendo, sistemicamente e sistematicamente, através da metástase para outras áreas do corpo, até que o corpo não pode mais viver. Se o tumor for deixado sozinho, sem se fazer nada, ele tem capacidade de crescer ilimitadamente. Só que isso não acontece porque ele mata você. Então ele é temido. As pessoas sabem, isso não é gripe. Ou então elas sabem: esse tumor que eu estou não é benigno, é maligno, ele vai me matar. A Bíblia diz que o pecado é malignamente mortal. Mas poucas pessoas veem o pecado assim. Eu não estou falando do mundo, estou falando da igreja. Poucas pessoas veem o pecado dessa forma. O pecado, muitas vezes, ele tem metástase também, sabe? Não só na nossa vida, mas para a vida das outras pessoas. Nenhum de nós vive numa ilha isolada, uma ilha espiritual, uma ilha social. Nossas atitudes, nossas palavras atingem os outros. Quando nós não vivemos o que Deus quer, como a geração de Isaías, outras pessoas que deviam ver Deus e a glória de Deus não estão vendo. Nós podemos achar que o nosso pecado é uma coisa particular, mas ele tem metástase para outras pessoas. Nós pensamos que nossos pensamentos são privados, mas eles têm efeito sobre as pessoas que nos cercam. Nossas palavras também. Paulo tinha essa ideia quando ele disse, em Efésios 4:29, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar as pessoas, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. É para isso que Deus deu boca a vocês, para dar graça aos que ouvem. A geração de Isaías não recebia essas bênçãos do povo de Deus. O nosso discurso
não só é prejudicial à nossa vida, mas à vida dos outros, sabe? Quando você fofoca com alguém, você está corrompendo a mente daquela pessoa com a qual você está conversando. Você vê, é o pecado fazendo algo que nem o câncer faz, é a metástase indo para o outro. Aquela pessoa estava lá, e você foi lá com a sua boca, e corrompeu a mente dela. Paulo disse, não. Mas nós achamos que esse pecado, olha, quantas vezes as pessoas ajoelham e dizem, como Davi, eu pequei contra ti, quando eu falei com aquela pessoa hoje, Deus, que desgraça, me perdoa. Elas não fazem isso, e porque não fazem isso, elas vão fazer de novo amanhã, e amanhã. Isaías diz, é por isso que Israel está na bancarrota, de pecado aceitável para outro pecado aceitável, outro pecado aceitável. Vocês ficaram indiferentes para o pecado, vocês não são capazes, o pecado de vocês metastiza, se é que essa palavra existe, não só em vocês, mas nos outros. Quando você reclama da vida, quando você reclama das circunstâncias difíceis, você está corrompendo a mente do outro, dizendo, Deus não está cuidando de mim, Deus não está sendo o que Ele devia ser. Só que quantas vezes você reclama da vida e não se arrepende disso? Há muitos pecados que são completamente aceitáveis em nossas vidas, povoam nossas mentes. Pecado é muito mais do que ações erradas, palavras duras, ou mesmo mau pensamento. O pecado é um princípio moral. A malignidade do pecado está no fato, não é, da sua origem. Não existe essa coisa de um tumor maligno não tão mal ou não tão maligno. É um tumor maligno, você nunca pergunta, é pequeno, é muito maligno, pouco maligno, ou é muito maligno? O médico diz, você tem um tumor maligno, e pronto, você acende todos os sinais de alerta. Mas com o pecado você não faz isso. Você diz, isso não tem problema. O pastor é exagerado, Isaías, Jeremias, a Bíblia. O apóstolo Paulo chama isso de algo que nós temos que despir, jogar fora, que esses obras não podem estar mais em nossas vidas, mas por nós nos acostumarmos com a igreja como ela é, com o pecado numa base diária, nós não oramos como Isaías, Deus, se tu rompesses os céus e descesses, se tu viesses fazer teu nome notório. Nós nos contentamos com o culto, com o que fazemos, e nós oferecemos um solo fértil aos nossos pecados respeitáveis, para que eles floresçam e cresçam. Nós não queremos nos envolver com adultério, nem com nada escandaloso. Mas há muitos pecados aceitáveis, sabe? Nós temos avaliado o nosso caráter e conduta em relação à moral da cultura que nós vivemos. E que conclusão nós chegamos? Eu não sou como essa cultura. E é isso que nos faz ficar duros. Israel pensava, não estamos bem, mas olha para o Egito, eles não cultuam Deus, estão adorando lá sei lá o quê. Olha para a Síria, Isaías, Jeremias, esses caras podem falar isso, mas nós não somos como eles. Essa é a avaliação errada. Nós temos que olhar para nós mesmos diante de Deus. Mas como nós nos colocamos, julgamos nosso caráter em relação à nossa cultura, nós achamos que estamos numa situação melhor, uma vez que, às vezes, o nosso padrão moral nem está muito alto, mas está um pouquinho maior do que a da sociedade à nossa volta. E é fácil nós nos sentirmos bem conosco e pensar que porque a gente se sente bem conosco, Deus está se sentindo bem conosco também. Com pecado em nós.
Mas a verdade sobre o câncer é que muitas vezes ele vai crescendo sem você saber. E às vezes ele atinge um estágio que quando o médico para você diz, não há mais nada que nós possamos fazer, você está no estado terminal. Se nós tivéssemos tratado disso antes, se nós tivéssemos visto, a mulher desse pastor, quando descobriu o câncer e começou a tratar dele, os médicos, apesar de excelentes, não perceberam que já tinha metástase no seu sistema linfático. E quando eles perceberam, não havia mais nada para ser feito. O pecado é enganoso, sabe? Ele opera como câncer, de maneira refinada, silenciosa. Nós aceitamos um monte de pecados em nossas vidas, e a nossa geração então, olha para a igreja, olha os pecados da igreja: culto ao dinheiro, culto à diversão, culto a si mesmo, um Deus para resolver nossos problemas, um Deus para nós, um Deus que nos serve aos nossos propósitos. Então há muitos pecados, esses são os pecados feios. Nós pensamos, não, estamos livres, eu quero glorificar a Deus. Mas há os pecados respeitáveis: ansiedade, frustração, descontentamento, ingratidão, orgulho, egoísmo, falta de controle, impaciência, irritabilidade, raiva, não controlar nossa língua, mundanismo. As pessoas não vão diante de Deus e dizem: Senhor, hoje eu me irritei, eu pequei contra ti, eu fiquei com raiva, eu fui egoísta, o orgulho me dominou, eu fiquei frustrado, Deus, quando meus planos deram errado, e aquela frustração começou a correr meu coração. Isso mostrou a dureza da minha ingratidão para contigo. Mas as pessoas não confessam mais pecados a Deus. Elas nem acham no final do dia que sua frustração, descontentamento, falta de controle, impaciência são pecados. Elas pensam que viveram um dia maravilhoso. Depois de uma semana, às vezes as pessoas não gostam porque vão a um culto que o pastor fala sobre pecado. Ela nem pecou naquela semana. Por que cargas d'água o pastor vai falar sobre pecado? Eu nem lembro a última vez que pequei. Isaías diz: é por isso, é por causa dessas coisas que nós não estamos vendo a glória de Deus. Deus, desce de novo, faz teu nome notório, faz teu povo santo, faz resplandecer o teu nome. Certa vez eu estava conversando com alguém que tinha 1000 problemas, mas à medida que eu conversava, e quase toda conversa com pessoas que têm problemas é assim: os problemas nunca eram culpa daquela pessoa. Mas ela me disse uma frase muito comum nos nossos dias, que alivia todos nós. A pessoa disse: olha, pastor, eu não julgo ninguém. Sabe, se tem uma coisa que eu não faço é julgar as pessoas. Eu não julgo ninguém. A ideia é a seguinte: não julgo ninguém, ninguém me julga, todo mundo fica bem. Mas o problema não é esse, não é? Eu não julgo ninguém. E eu disse: como não? Como não julga? Eu ouvi você julgar várias vezes aqui agora, começamos 1 hora só, e você julgou o tempo todo. Não julgo ninguém. Julga. Você julga você mesmo. E o problema é que você julga você mesmo, você sempre se inocenta. Tudo que você me contou é porque sua mãe é impossível, seu patrão é chato, sua mulher não sei o quê. Ou seja, todo dia você se julga e dá um veredicto: sou inocente. Sou inocente, sou inocente. Deus queria que você sentisse que você é culpado, que você é culpado. Você julga você o dia inteiro, e o dia inteiro você se inocenta.
Tudo que você faz é dizer: nesse caso eu sou inocente, aquela pessoa é complicada. Nesse outro caso eu também sou inocente, porque aquela pessoa é difícil. Eu sou inocente porque a igreja é culpada. Eu sou inocente porque o pastor é culpado. Você inocenta você o tempo inteiro. Você se julga o tempo todo e se inocenta. Você faz a pior coisa que um ser humano podia fazer. Você não consegue ver, ao se julgar, o quão culpado você é. Como você não julga ninguém, você passa o dia inteiro fazendo julgamentos. E você se colocou como advogado de você mesmo, você diz que você é inocente de tudo. O pecado tem expressões sutis. O pecado se infiltra como uma metástase em nosso corpo. E nós não pensamos nessas coisas como pecado, pior ainda, nós nem pensamos em nada. Chega no final do dia, nós vamos dormir, sabe? Porque esses pecados sutis dominam. Então nós fomos ficando com dificuldade de ver o pecado do mundo. Outro dia alguém me disse: o pecado do mundo não tem nada com isso. O negócio é minha vida. Eu disse: acho difícil que você esteja olhando o pecado na sua vida. Difícil. Porque quando você vê o pecado em sua vida, o pecado te incomoda no mundo. Quando você diz que o pecado no mundo não é sério, é porque você já tem dito muito que o seu pecado não é sério também. Porque se você sentisse que o teu pecado merece a ira de Deus, então você acharia o pecado do mundo sério. Mas quando você isenta o mundo, é porque muito antes você está se isentando. Se você, ao se julgar, visto que você é culpado, você ia ver que o mundo não comete alguns erros. Ele é culpado. Ele está indo em direção à morte. Cada pecado é contra Deus. Como é que você não se importa? É como se você não sentisse o que Davi sentiu contra ti. O problema não é que o pecado das pessoas faz nossa vida infeliz. O pecado de cada ser humano é uma ofensa a Deus. Como você não liga? Se alguém ofendesse seu pai, você ligava. Se alguém ofendesse sua mãe, você ligava. Mas Deus é ofendido o tempo inteiro e você diz que não se importa. João Calvino dizia: um cachorro, se você atacar o dono, ele ataca. Agora nós somos piores que os cachorros, porque as pessoas atacam o nosso Deus e nós não fazemos nada. Não há fidelidade em nós. Nós falamos: não está falando nada de mim, contanto que não mexa comigo. Nós não conseguimos ver a malignidade do pecado, a anatomia dos pecados secretos. Eu quero falar sobre isso demoradamente em outros dias. Impaciência, orgulho, ressentimento, frustração, autopiedade. Nós podemos tolerar o pecado. E nós não conseguimos entender aquilo que a palavra de Deus diz. A gênese do assassinato é a raiva. A gênese do adultério é a lascívia. A gênese da escravidão, a pornografia, é a lascívia na mente. Um câncer bem pequenininho vai matar aquela pessoa. É isso. Israel chegou àquela condição que Isaías está orando a Deus: oh Deus, se tu descesses de novo para o teu nome ser feito grande. Não para a igreja ser feita grande. A igreja era grande naqueles dias. Não para a igreja ser feita rica, a igreja era rica. Mas desces para fazer teu nome notório. Esse homem é um homem sensível. Nós vimos como Isaías, lá no capítulo 6, ao ter uma visão da glória de Deus, disse: ai de mim que sou pecador e vou perecer, porque meus olhos viram o Rei da glória. Então esse homem não podia dizer mais: não me importa o que essas pessoas estão fazendo, não é para mim, elas estão cultuando, outras estão abandonando, eu não vou esquentar a cabeça. Não, além dele ser um profeta, ele era alguém que em sua casa se ajoelhava e orava desse jeito: ah Senhor, se tu fendesses os céus e descesses. Como quando o graveto inflama, o fogo inflama os gravetos e faz ferver a água, desce Deus, faz teu nome notório, santifica o teu povo, nos faça santos.
E nós nos satisfazemos com o evangelho que não tem Deus. Esse dia eu estava vendo alguém pregar e eu me senti tão mal, não é? Porque o evangelho daquela pessoa era um evangelho. Ele disse que o evangelho é uma boa notícia. A Bíblia diz que o evangelho é uma boa notícia porque nós estamos perdidos e condenados ao inferno. É por isso. Se você acha que você não está perdido nem condenado ao inferno, o evangelho não é uma boa notícia para você. Se você não acha que é escravo do pecado, o evangelho não é uma boa notícia para você, porque você não sabe que está doente. Ou seja, quimioterapia só é visto como, opa, vamos começar amanhã a quimioterapia, se o cara acredita que está com câncer. Agora, se alguém me propôs, que tal uma quimioterapia agora? Vou dizer, eu não, pô. Isso aí não, estou fora. Não é? Jesus diz, quem está saudável, acha que não precisa de médico. A geração de Jesus era igual, nós estamos saudáveis, nós estamos cultuando a Deus, mas isso está um pouco mais na frente. Até agora nós olhamos como o pecado nos afeta, o pecado afeta os outros, ele cria metástase na mente do outro. Quando eu reclamo com alguém, eu corrompo aquela mente com a ideia de que Deus não é quem Ele diz que é, a sua providência não faz o que ela diz que faz, não cuida. Eu corrompo as pessoas, eu não edifico outras. Paulo disse, tudo que sair da vossa boca, seja para edificar os outros. Mas esse não é o principal do pecado. O pecado não deve ser visto por nós como afeta os homens, mas como afeta a Deus. Mas aquela pessoa então disse que o evangelho era uma boa notícia. O pastor pregando, e disse, qual é a boa notícia do evangelho? O evangelho não é notícia. Se nós falarmos sobre o pecado, sobre o inferno, sobre a perdição, aí o cara diz que se o cara aceitar, isso não é uma boa notícia. Então qual é a boa notícia? Então ele explicou. A boa notícia é a seguinte: você não teve, ninguém teve. Ninguém foi na casa de alguém e disse assim, você aceita estar em Adão? Carregar a maldição de Adão? Ser condenado por causa de Adão? Não. Então também nós não precisamos dizer para a pessoa, olha, teu coração está sendo levado a você ter Cristo como Senhor da sua vida. Não, isso não é boa notícia. A boa notícia é, você já está em Cristo. Quando Jesus morreu, do mesmo jeito que quando nós nascemos estávamos em Adão, quando Jesus morreu, todo mundo já está em Cristo. E a boa notícia simplesmente é você dizer para a pessoa, olha, você está em Cristo. E se a pessoa disser, eu não acredito, você diz, mas Deus acredita em você. Eu não acredito em Cristo, mas Cristo acredita em você. Eu não estou em Cristo, mas você também achava que não estava em Adão, mas você está em Cristo agora. Isso é boa notícia, ele disse. Isso é um deboche com o evangelho. Mas tinha 3.000 pessoas ouvindo ele pregar. E essas pessoas achavam maravilhoso o que ele estava dizendo. E o problema é que numa geração como essa, nós não estamos de joelho dizendo, ó Deus, se tu fendesses os céus e descesses. Nós achamos que tudo é aceitável. Nós não vemos que Deus é infinitamente santo, com majestade infinita e transcendente, e todo pecado é contra essa majestade. Os puritanos diziam, não pense na insignificância do pecado. Eu senti uma impaciência hoje, mas que é isso? Isso não é nada demais. Não, pense na grandeza do legislador, na santidade dele, na infinitude, foi contra ele. Ele que fez, ele que te explicou, ele que disse que o que era pecado, você desprezou ele. Quando Natã procurou Davi, o que ele disse? Porque desprezastes a palavra de Deus, para fazer o que era mal aos seus olhos. Agora, pois, a espada jamais sairá da tua casa, porque você desprezou Deus. É assim que a gente vê o pecado, queridos. Quando você peca, você diz, não, foi uma coisa que aconteceu. A Bíblia diz que cada pecado é um desprezo para Deus. Porque você desprezou Deus, Davi. Deus está dizendo através da boca do profeta, você me desprezou. É isso que é o pecado. Cada pecado
é um desprezo para com Deus. É dizer, nós não nos importamos. Tua mente é infinita, estamos pouco nos importando com ela. Nós somos o Deus de nós mesmos. Nós respiramos, existimos e nos movemos em Ti, mas é para isso que Tu existe. Nós somos o Deus de nós mesmos. Cada pecado é isso, é um desprezo para com Deus. Mas mais do que isso em nós, o apóstolo Paulo diz em Efésios 4, de 25 a 32, então o pecado é contra Deus, é um desprezo a Deus, mas em nós é mais. A Bíblia diz no versículo 30 de Efésios 4, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual fostes selados para o dia da redenção. Quando nós pensamos em nosso pecado como uma rebelião contra a autoridade soberana de Deus, então isso é um desprezo para com Ele, um desprezo para com a sua lei, é um desprezo para com Deus como juiz. Mas quando nós vemos nosso pecado entristecendo o Espírito Santo, a mensagem é diferente. Nós estamos desprezando o nosso Pai. Nosso Pai. Nós estamos desprezando tudo que Ele é, agora que nós fomos reconciliados novamente com Ele. Nós achamos o cúmulo quando alguém é grosseiro com pessoas às quais ele deve muito, seu pai, sua mãe. Pecar agora é abusar da graça de Deus. Muitas pessoas dizem, Deus entende. Essa pessoa mais uma vez está debochando de Deus. Debochou quando pecou e agora está debochando quando diz que Ele entende. Ele não entende. Como nós podemos passar a vida na igreja e achar que Deus entende algum pecado? Deus perdoou nossos pecados por causa do sangue de Cristo. Ele não perdoou porque nós pedimos desculpas e Ele perdoou. Ele não entende o pecado. Ele não compreende. Ele tem que puni-lo. E você não pode ser feliz porque alguém morreu no seu lugar para continuar vivendo a mesma vida que você vivia antes. É dizer que a vida daquela pessoa que morreu não valia nada. É por isso que os apóstolos dizem, vocês voltam a crucificar Cristo, voltam a expô-lo ao desprezo. Sua vida, você morreu por causa do meu pecado, mas tua vida para mim não valia nada, porque eu vou continuar, eu gosto. Então o pecado é uma sedução sutil, e nós queremos continuar falando sobre os pecados aceitáveis na nossa vida, mas hoje não. Deus conhece as nossas mentes. Davi diz, tu sondas e me conheces, ainda a palavra não chegou à minha boca. Então imagine quantas intenções mais que não se transformaram em nada foram contempladas por Deus, sabe? É isso que faz a gente ir ficando frio, mesmo quando a gente está defendendo a verdade contra o erro. A nossa vida não é incendiada pela visão da glória de Deus, por causa dessas coisas, diariamente. Então Deus é santo, totalmente santo, não há nele nada que não seja santidade, Ele é totalmente santo, sempre santo. Do mesma maneira, o pecado sempre é maligno, totalmente maligno, não há nada no pecado de bom. É isso que Deus queria que nós víssemos, essa malignidade de todos os pecados. Então, você pode reagir a isso de duas maneiras: desviar para as outras pessoas, fazer como aquela pessoa que conversou comigo, julgar a si mesmo e dizer inocente, 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 inocente. Você pode reagir a isso dizendo que o pastor fala coisas desagradáveis, ou você pode fazer como Isaías, não só se arrepender, mas perceber, Deus, teu nome não tem sido feito glorioso na minha vida e na vida da tua igreja, então desces para fazer teu nome notório. Essa foi a primeira coisa que Isaías disse, e nós temos pouco tempo para falar sobre as outras duas.
A outra é o pecado da justiça própria, que é o resultado disso, não é? Isaías diz: olha, nossas justiças e nossos atos de justiça são como trapos de imundície. Essa é a segunda coisa pela qual Deus não tem revelado a sua glória através de nós. Aquelas pessoas se achavam bem e justas, baseadas naquilo que elas faziam. E eu acho que o que Isaías diz é bem visível, não é? Trapos de imundície, trapos imundos. Por quê? Por que trapo? Você se veste com trapo? Trapo não cobre a nossa nudez, não cobre. Quando você vê alguém com trapos, sua nudez está exposta. Então, a nossa justiça são trapos, não tapa nada. Mas pior do que isso, o cara está com trapos que não tapa a sua vergonha, mas aquele trapo é imundo, ou seja, ele contamina, ele suja. Aquele trapo não serve nem para roupa e ainda prejudica mais ainda, trapos imundos. Então nós temos muito farisaísmo, nós nos achamos... o ideal das pessoas era um evangelho que não falasse sobre pecado, nem sobre... A igreja de Laodiceia era assim, eles diziam: nós somos ricos e não temos falta de nada. Então eles se reuniam todos os domingos, quartas, terças, domingo de manhã, faziam os cultos e pensavam: nós somos maravilhosos. E Deus disse: vocês não sabem que são cegos, pobres, nus. Vocês não têm nada. Tudo isso, toda a riqueza de vocês são trapos imundos. E Jesus disse: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, eles eram assim, eles tinham esse pecado da justiça própria, mas ele diz: se não exceder, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mas como eram os fariseus? Eu penso que eles eram muito bons à vista, não é? Como seria uma igreja cheia de fariseu? Se você falar para qualquer lugar que você vá, essa igreja está cheia de fariseu, o pessoal fica com raiva. Mas como seria uma igreja cheia de fariseu? Primeiro, ninguém faltaria culto, porque os fariseus não faltavam. Todo mundo, uma igreja cheia de fariseu ia ler a Bíblia, porque os fariseus eram experts em ler a Bíblia. Uma igreja cheia de fariseu, todo mundo ia orar, porque eles gostavam de orar em público. Ele não falava: não, orar não, quem ora lá em casa é minha esposa, eu não oro. Os fariseus oravam, eles oravam. Ou seja, uma igreja cheia de fariseu iria não ter o número de faltas que tem, qualquer coisinha, a dor está chegando lá em São Paulo, o cara já pensa: não vou hoje ao culto. Às vezes o cara avisa de manhã cedo, um dia antes: eu não vou ao culto não. Por quê? Estou com dor de cabeça. 24 horas antes? E que o cara sabe que amanhã ele vai estar, não vai poder ir ao culto? Ah não, eu passei muito, estou cansado, minha perna está doendo. Fariseu não faz isso. Ou seja, a gente é muito pior que fariseu, querido. Vamos combinar. Jesus disse: se a justiça de vocês não exceder a dos fariseus, esses caras não estão com nada. Mas uma igreja cheia de fariseus ia ser uma igreja separada. Todo mundo ia dar dízimo, porque Jesus disse que eles davam dízimo. E todo mundo ia pregar o evangelho, porque Jesus disse que eles faziam viagens para pregar o evangelho não, pregar a palavra de Deus, né? A velha aliança. Que eles faziam viagens, atravessavam mares para fazer um prosélito. Então, se nós tivéssemos uma igreja cheia de fariseus, todo mundo não ia faltar à toa, todo mundo ia ler a Bíblia, todo mundo ia orar em público, iam viver uma vida separada, iam ser dizimistas, iriam pregar o evangelho para todo mundo, e todo mundo ia para o inferno. E todo mundo estaria perdido. Porque só isso não basta. Isso não é o suficiente. Mas a questão não é nós não parecermos com os fariseus por sermos muito piores que eles. Não é o que Jesus disse. Nós precisamos de um outro tipo de retidão.
de uma justiça do tipo da de Isaías, que vê a glória de Deus, que vê como Deus precisa ser honrado através da minha vida, em todas essas coisas, mas de uma maneira interna, que impulsione muito mais do que os fariseus eram impulsionados. Eles oravam em público para todo mundo achar que eles eram uma bênção. Eles não faltavam porque eles eram simplesmente religiosos, não era porque eles estavam ansiosos por buscar, como Davi, eu amo estar com o povo de Deus, não era isso que impulsionava eles. Então a primeira coisa então era os pecados que Israel tolerava, a segunda era esses atos de justiça. Em terceiro lugar, para encerrar, e eu me preocupo muito com isso, a terceira coisa que Isaías diz, porque nós não estamos conhecendo em nossas vidas tudo que devíamos conhecer a respeito de Deus, nossos corações não estão ardendo para Ele como deviam arder, e nós não estamos clamando, desce Deus, faz teu nome notório, nós não estamos incomodados a olhar para o passado, como Isaías estava, a olhar, desces como tu fizeste no passado, restaura-nos. A terceira coisa é essa, Isaías 64:7, não há ninguém que clame pelo teu nome, não há ninguém que se anime a apegar-se a ti. Essa é a terceira coisa. Isaías está dizendo, as pessoas, Deus, não estão nem orando por um avivamento, elas não estão nem orando por mudança, sabe? Não há ninguém que se desperte, Isaías diz, para orar, como ele estava fazendo. Pelo menos ele estava lá, ele não só disse, ai de mim, que vi a glória de Deus, mas ele estava então prostrado dizendo, Senhor, se tu fendesses os céus e desces para fazer teu nome notório, como quando o fogo faz arder os gravetos e faz ferver a água, desce para fazer teu nome notório entre as nações, mostra a tua santidade através do teu povo. O que nós vemos hoje é todo mundo cansado. Olha, queridos, eu fico contente do Deus não ficar cansado, porque está todo mundo cansado, está todo mundo um trapo, as pessoas estão um trapo, as pessoas só falam contigo para dizer isso, eu estou cansado. Olhe para o passado, nossos bisavós, olhe para os puritanos, os caras tinham 12 filhos, eles trabalhavam duro, assim que o dia amanhecia, não era um ambiente refrigerado, ou tinha um carro para levar eles, ou do ônibus, ou não tinha hora, tantas horas de almoço, não, eles trabalhavam, os caras não tinham um filho, não, 2, tinham 12, Jonathan Edwards tinha 10 irmãs, imagina, uma casa com 10 irmãs, eu nem sei como ele conseguiu se manter saudável mentalmente, ainda conseguiu ser um dos maiores teólogos que o mundo viu, mas eles tinham tempo para orar, para ler a Bíblia, para buscar a face de Deus. Como homens que tinham 12 filhos, que trabalhavam um trabalho duro, eles tinham que ir para a igreja, os puritanos na América, por exemplo, com armas, porque os índios podiam atacá-los, eles tinham que trabalhar atentos, trabalhavam duro, pesado, e esses homens ainda tinham tempo para orar, para estudar a palavra de Deus, de tal maneira que a gente olha o que eles estudaram e pregaram e ficamos envergonhados, mas nós estamos cansados, sabe? Nós vamos para a cama cansado, e quando a gente acorda de manhã, a gente acorda cansado, nós estamos cansados fisicamente, mentalmente, espiritualmente, parece que um profundo sono desceu sobre a humanidade. Nós trabalhamos menos, nós temos mais conforto. Os puritanos não tinham geladeira, não tinha supermercado, não era assim, estou com vontade de comer uma pizza, aí tem o telefone, traz a pizza, não tinha geladeira, cada dia era uma luta para comer, para sobreviver, mas nós estamos cansados, parece que o diabo colocou um cansaço em nós. Um puritano dizia que, um puritano não,
Um pregador do passado dizia, não tão longe, que parece que o Satanás botou um cloroforme na atmosfera. Você está tudo cansado, o cara não aguenta. Por que você não lê a Bíblia? Não aguenta, eu fico cansado. Nós passamos o tempo todo o nosso movimento não leva a nada. Então é por isso que em Efésios 5:14 diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos que é o mundo, e Cristo vai te esclarecer, vai te iluminar. Desperta, acorda. Em Coríntios 15:34, mas vocês não acordam para a justiça, e nem para o pecado, então vocês não têm conhecimento de Deus. E Paulo diz, eu digo isso para a vergonha de vocês estão cochilando, estão dormindo, não estão despertos, não estão clamando como Isaías. É o que Jesus disse no jardim para os discípulos, vocês ainda dormem e descansam, chegou a hora do Filho de Deus ser entregue na mão do mundo, de Satanás, e vocês estão cansados, estão cochilando. É isso, enquanto o mundo trabalha eficazmente e cheio de vigor, na mão do príncipe desse mundo, nós estamos cansados. Então o que Jesus disse foi, levantai-vos e vamos. Chegou a hora. Nós sabemos que eles dormindo, quando chegou a hora, saíram correndo. Então Isaías 64:7 diz, e não há ninguém que invoque o teu nome. Não é só que o teu nome não está sendo santificado na igreja, não é só que nós não estamos vendo a glória do teu nome, Deus, ninguém está clamando. Eles estão clamando pela saúde, pelo dinheiro, pela faculdade do filho, eles clamam por tudo, mas eles não estão clamando pela tua glória. Não há quem se levante, não há quem clame, não há quem diga, Senhor, se tu fendesses os céus e descesses para fazer o teu nome notório entre as nações, então nós veríamos como foi no passado, a glória do teu nome sendo proclamada na terra. O que ele diz é isso, não há ninguém que desperte a si mesmo. Não é esperar que alguém nos bata até acordarmos. Jesus acordou os discípulos, está na hora, acabou, vocês estavam dormindo até agora. Mas ele diz, não há ninguém que se desperte, ninguém que desperte a si mesmo e diga, não. Nós lemos a Bíblia, nós oramos e viemos ao culto, mas isso não tem um fim em si mesmo. Não existe um fim em si mesmo em ler a Bíblia. Ler a Bíblia foi dada a nós para conhecermos Deus, e conhecendo Deus, sermos transformados por Ele. Ler a Bíblia, se nós acharmos que ler a Bíblia é um fim em si mesmo, aquilo é só uma ação religiosa. O culto dessa noite é para mudar a sua vida, mudar a minha vida, para que Deus resplandeça em nós. Se esse culto não servir para isso, ele não serviu para nada. Orar é para que Deus manifeste a sua glória, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. A oração do Pai Nosso, o meio, é só para cumprir o princípio e o fim, porque é no princípio e o fim da oração do Pai Nosso que está tudo o que nós precisamos. Por que nós precisamos de pão para comer? Só para existir? Lógico que não. Para que nós temos que ser perdoados os nossos pecados? Porque nós precisamos, porque nós merecemos? Não, por causa do início da oração. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. E o fim da oração, venha a nós o teu reino. Por quê? Pois teu é o reino e a glória para sempre. Amém. O que está no meio da oração, o pão nosso, cada nós hoje, perdoa nossas dívidas, tudo isso é só por causa desse início, para que o reino dele venha, e por causa do fim, porque teu é o reino, a glória, o poder e a glória para sempre. Amém. No meio está a nossa vida, mas a nossa vida só existe para aquilo que está no início e no fim da oração. Então, nós devemos entender que o culto, orar, ler a Bíblia e orar, não é um fim em si mesmo. O propósito é essa glória de Deus. Então, Paulo diz em 2 Timóteo 1,6, Timóteo, desperte o dom de Deus que está em você. Não basta ter um dom, desperte ele, acorde.
Pedro, cingindo os vossos lombos com entendimento. E por aí vai. Mas nós não somos assim. Eu vi alguém dizendo que acordou um dia, o ar ligado, estava um frio, mas ele estava com tanta preguiça para desligar o ar que ele dormiu de novo. Aí acordou com torcicolo, ficou 3 dias com torcicolo. É assim. Nós não nos mexemos. Há um puritano que dizia: olha, se você me ver sentado de manhã debaixo da árvore com o machado, e se você me perguntasse, o que você está esperando? Estou esperando sentir uma coisa no coração para mim começar a cortar as árvores. E esse puritano diz: é assim que as pessoas vivem a vida espiritual, elas estão sempre esperando alguma coisa, sentir alguma coisa, primeiro. E ele diz: você tem uma Bíblia? Leia. Se eles com 12 filhos e tudo que tinham que viver, tinham tempo, você também tem. Leia. Nós vivemos na geração do sentir. As pessoas às vezes acabam o culto, foi bom. Hoje foi bom o culto. Por quê? Eu senti um troço, isso foi inútil. Você não vem aqui para sentir um troço. Ou então, o cara ouviu a verdade de Deus. Não, hoje eu não senti, o culto estava bom. Nós somos uma geração que sente isso, sente aquilo. Nós temos que ser a geração que sabe o que Deus disse. Se nós queremos que o mundo veja Deus, nós sabemos. Paulo diz: eu sei em quem eu tenho crido. Eles podem me bater e eu não fico confuso com o que eu sinto dor. Eu me sinto envergonhado de ser exposto nu na rua, apanhando com um chicote, mas eu não me importo, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei. O que eu sinto não importa. Eu sei que o meu Redentor vive, como diz Jó. Eu estou sentindo dor, eu estou coçando com cacos de telha. Está horrível o que eu estou sentindo. Mas eu sei que o meu Redentor vive, eu sei. O que eu estou sentindo não faz a menor diferença agora. Porque eu sei, os servos de Deus são homens que sabem. Eles sabem aquilo que o mundo não sabe. Por isso que Isaías está orando: desce, Deus, faz o teu nome notório, porque nós sabemos que o nome de Deus é santo e merece ser exaltado e glorificado. Então foi essa a oração de Isaías: se rompesses os céus e descesses, então os montes tremeriam diante de ti. Como quando o fogo acende os gravetos e faz ferver a água, desce, para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Pois quando fizeste coisas tremendas, coisas que nós não esperávamos, tu descestes, e os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que esperam em ti. Que essa seja a nossa oração na nossa geração. Que as 3 coisas que Isaías diz nesse capítulo, que eram o impedimento daquelas pessoas, sejam tirados para a glória de Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar.